Muito bem, muito bem. Faça os seus negócios trabalharem por você. Capítulo 2. Tome o controle da sua vida. Como é importante isso, né? E como é que a gente fala sobre isso de maneira direta? No Brasil, o empreendedor ele é um herói. Imagina que são mais de 1 milhão de CNPJs só olhando para o que é aberto todos os anos. Quais são as novas empresas? E vocês sabiam que mais de 80% dessas empresas, ao longo de 5 anos, desapareceram por completo e muitas vezes deixando uma dívida que realmente inviabiliza, né, o passo a passo econômico do seu criador, do seu fundador, acaba virando um afundador. E é interessante como as que perduram possuem valores, possuem conceitos muito parecidos, replicáveis. Tem muito a ver com austeridade, com o rigor financeiro. Tem muito a ver com essa visão, né? Essa estratégia financeira que acaba sendo estratégia de futuro. Não é para olhar sempre para o passado das finanças, é como é que nós vamos programar o futuro desses números. E é interessante como a gente fala sobre isso, né, dizendo exatamente alguns conceitos básicos, como por exemplo, que nós temos que preparar um nível de resiliência para empreender no Brasil gigantesco. Alguns perigos a gente não pode, de forma alguma, fracassar, como por exemplo, o de autossabotagem. De maneira nenhuma, o Brasil é um lugar fácil para você empreender, mas tem uma quantidade de oportunidades incrível, gigantesca. E a gente precisa identificar isso, ter ferramentas para bolar um bom plano de negócio, um bom modelo de negócio. A gente tem que olhar muito bem para o comportamento de consumo daqueles clientes do nicho que a gente entende, do nicho que a gente tem autoridade suficiente para falar dele. E aí, montando isso e sabendo qual é a coisa certa que nós vamos fazer, né, qual é o passo a passo, qual é o caminho que nós vamos seguir, fica muito mais fácil, fica muito mais simples. Ter um projeto adequado, ter um business plan adequado, realmente ter desenhado e ter planejado, ter estudado sobre os próximos passos, os passos futuros desse negócio, né, fazer um teste adequado, né, inclusive um estudo adequado desse mercado, provar de maneira incipiente, de maneira inicial, o negócio que nós vamos rodar com um MVP, por exemplo. Lembrando que MVP, né, é aquele mínimo produto viável, aquele mínimo esforço, aquela mínima tentativa dentro de um negócio que já se demonstra viável, que para de pé, para que a gente possa crescer aquilo ali, mas sempre com teste, né, e ajustando, melhorando, checando e desenvolvendo a partir disso. Porque normalmente nós somos levados a achar que a grama do vizinho é mais verde, achar que para os outros é mais fácil. E não é isso. Nós precisamos entender bem como é que nós vamos fazer o nosso negócio crescer. Vou repetir, a gente precisa saber como vai fazer o negócio crescer, como é que ele vai escalar ou escalonar, qual ecossistema que nós vamos montar de serviços ou de produtos, digitais ou físicos, presenciais ou à distância, com qual inteligência artificial. Então tudo isso a gente tem que entender muito bem. Como é que vai ser o marketing desse produto ou desse serviço, a propaganda, a publicidade, como eu vou desenvolver isso no ambiente digital. Como é que vai ser o meu marketing digital? Tudo isso tem que estar muito claro para, com certeza, afirmar que haverá crescimento. E a gente precisa entender muito bem como é que nós vamos fazer isso, até com o capital humano. Como nós vamos preparar essas pessoas, treinar, né? Como nós vamos formar esse capital humano. Como é que serão os processos? Está estruturado, por exemplo, o playbook de vendas dessa turma toda? Ou os POPs, né? Os protocolos operacionais padrões? Isso está tudo pensado, está tudo desenhado, está tudo visto. Nós, muitas vezes, começamos os negócios, é o nosso exemplo mesmo. A gente começou muita coisa que foi fazer isso só depois. E acabou dando muito prejuízo, acabou perdendo muito tempo, acabou perdendo muito dinheiro. Nós erramos com isso muitas vezes
ao longo das nossas empresas. E quando a gente hoje fala de visão, de estratégia, de execução, de resultado, é porque lá no passado a gente se equivocou bastante com tudo isso, né? E na nossa fala, no que a gente ensina, é justamente para que você não se equivoque com isso também. E claro, todo o ecossistema precisa de retroalimentação positiva. Todo o ecossistema precisa de feedback positivo. Para você criar o seu ecossistema, você tem que pensar em quais negócios conversam entre si e como eles se ajudam, como eles se alavancam, como eles crescem juntos, caminham juntos, expandem juntos, faturam juntos e até melhoram, né, os resultados, as margens. Mas eu vou falar sobre tudo isso no próximo capítulo. Fica aí e acompanha. Faça os seus negócios trabalharem por você.